Olá, boa noite. Está no ar o Movimento Urbano, novo programa da TV O Povo. Aqui vamos debater a cidade e seus desafios sob os mais diversos pontos de vista, aspectos que interferem diretamente no nosso dia a dia. Desenvolvimento urbano, novos projetos, infraestrutura. A partir de agora, nossos olhares se voltam para as ações e, por que não dizer, as reações de interação entre o espaço urbano e seus atores, avaliando problemas e também discutindo possíveis soluções para a transformação do nosso meio, sempre conversando com especialistas e personagens que estejam no foco desses assuntos. Um debate, com certeza, de alto nível. O Movimento Urbano está no ar. Para estrear o Movimento Urbano conosco, convidamos o arquiteto Odilo Almeida, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Ceará, e o secretário executivo de Cultura de Fortaleza, Márcio Caetano. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. O assunto de hoje é o Benfica e o projeto de lei que pode regulamentar o bairro como um polo cultural de Fortaleza. Ao longo do programa, vamos conhecer mais sobre esse bairro que consegue reunir as mais diferentes manifestações de arte e conhecimento, a infraestrutura que ele já dispõe e o que precisa ser melhorado. A história de um morador, digamos, ilustre, que faz uma verdadeira declaração de amor ao Benfica. E a veia boêmia mantida em antigos bares que nunca saíram de moda. Bom, e para começar, vamos checar onde fica o Benfica e quais são os seus limites. O Benfica tem uma área de 143 hectares, uma população residente de pouco mais de 15.100 habitantes e faz vizinhança com os bairros José Bonifácio e Fátima, Damas e Jardim América, Farias Brito e Rodolfo Teófilo e com o centro. Seus limites são a Avenida Eduardo Girão, a Avenida dos Expedicionários, a Rua Antônio Pompeu e as Avenidas Imperador e José Bastos. Bom, agora que a gente já conhece as delimitações oficiais da área do Benfica, vamos de história. O professor Elmo Vasconcelos fala pra gente sobre as origens do bairro, com a presença de uma família rica, o espírito empreendedor de seu patriarca e as construções que mudariam o futuro daquelas terras. O Benfica é resultado de uma ocupação que vai se evoluindo em Fortaleza a partir do centro, e principalmente por conta da comunicação que a cidade de Fortaleza tinha com seus distritos. Neste caso, o distrito de Arronches, hoje conhecido como Parangaba. A via de acesso, hoje dividida entre a Avenida da Universidade de João Pessoa, ela vai se constituir em uma ocupação que vai se dando lenta e gradualmente, que posteriormente passou a ter outras ruas e a ser ocupada por uma parte da elite da cidade de Fortaleza, rivalizando com outro bairro antigo da época, a Jacarecanga. Em 1908, José Gentil Alves de Carvalho e a sua família, oriunda de Sobral, na zona norte do estado, adquiriu o imóvel e em 1918 inaugurou o Palacete, uma das casas mais lindas da nossa cidade. Esta área, que não era só o Palacete, foi sendo ao longo do tempo ocupada por planos urbanos da própria família, do José Gentil Alves de Carvalho, que tinha uma imobiliária e um banco. Ele tem uma percepção urbana impressionante. Ele vai construir vilas, ruas de casas para todos os segmentos sociais, tentando entender uma cidade de forma como hoje todo mundo entende, em que as ocupações, os serviços precisam estar dentro de um mesmo espaço. E colocou para a cidade de Fortaleza o primeiro bairro planejado. Casas com rede de esgoto, rede de água, rede de energia elétrica. Foi, na realidade, o primeiro bairro moderno para a classe média na cidade de Fortaleza. Mas ele não esquecia o verde. Certamente, a Gentilândia é o espaço de maior concentração de árvores, principalmente mangueiras, da cidade de Fortaleza. Com a morte do José Gentil Alves de Carvalho, é colocado à venda o imóvel. O Martins Filho, primeiro reitor da recém-criada Universidade Federal do Ceará, acha que é um momento oportuno, adquire o imóvel, amplia
a área, fazendo o H que hoje todos nós conhecemos à frente da Concha Acústica, e com o passar do tempo vai adquirindo residências no entorno da reitoria. As casas de cultura, a FM universitária, o Centro de Ciências Sociais, tudo aquilo foi aquisição posterior do Martins Filho, criando o que a gente chama hoje de Campus do Benfica. Antes da UFC, você tinha ali já um espaço da cultura e da educação. O Colégio Santa Cecília, o Ginásio Americano, posteriormente o Colégio Nossa Senhora das Graças, a Escola Industrial, hoje Instituto Federal de Educação Tecnológica, são anteriores à criação da Universidade Federal do Ceará. E por conta também de ser espaço da educação e da cultura, também tinha o Clube Gentilândia, que rivalizava à época com o Ideal Clube, tinha carnaval, tinha tudo. Então esse bairro já era o bairro da cultura, do lazer e da boemia. O Benfica é o lugar onde o sopro da modernidade chega mais cedo na cidade de Fortaleza. E depois se torna um costume para toda a cidade, mas começa no Benfica. Bom, como a gente viu aí na reportagem, o Benfica há muito tempo já traz as características de um bairro que respira cultura. Antes mesmo da presença da universidade, como o professor Elmo falou, né? E com a presença dela ali foi um fortalecedor para essa característica do bairro. E a gente sabe que as tentativas de transformá-lo num polo cultural, elas vêm desde o final da década de 70. Houve várias iniciativas com o intuito de regulamentar isso que está se tentando agora novamente. Onde é que vocês acham que essas propostas esbarraram para não terem conseguido sair do papel? Vou começar. Na verdade, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a TV O Povo pela essa ideia brilhante desse programa, tendo em vista, como eu dizia há pouco, que 85% da população brasileira vive em cidades. Então, hoje, falar em qualidade de vida urbana é falar em qualidade de vida humana, pelo menos no Brasil. Com então, certeza. É fundamental repensar as cidades para reformar essas cidades no que elas foram mal construídas, preservar aquelas áreas que estão bem construídas, né? Para que garanta essa qualidade de vida tão esperada, tão desejada por todos nós. O processo da criação de uma zona especial de patrimônio histórico, que é o que poderia, dentro dos ditames do atual plano diretor, poderia ser, digamos assim, o trabalho final, o produto final da criação do Polo Cultural do Benfica, ela segue um processo legislativo comum. Tem que ser um projeto de iniciativa do Executivo, que tramita pela Câmara. Atualmente, com o Estatuto da Cidade, ele só pode ir para a Câmara depois de se submeter às devidas audiências públicas e de iniciativa do Executivo para que isso possa ser apreciado pela Câmara, né? A descontinuidade nessas políticas depende muito da vontade política do governante de plantão. A pauta dos dirigentes, dos gestores da cidade, normalmente é muito complexa e muito intensa, né? Se coloca, o assunto está em pauta, mas se ele de repente não há um esforço coletivo, né? Uma vontade política de fazer que aquilo se transforme em lei, a tendência é o afrouxamento, aí vem eleição, vem outra eleição e acaba caindo no vazio, né? O que a gente está assistindo desde o ano passado é que renasce essa vontade política de se criar essa zona especial dentro do plano diretor da cidade, e eu imagino que, havendo uma boa mobilização por parte da sociedade, das entidades envolvidas na área do Benfica, e permanecendo a vontade política que os atuais gestores têm demonstrado, eu acredito que sim, nós conseguiremos essa conquista. Isso pode demorar quanto tempo? Isso aí, o trâmite legislativo tradicional, né? Você teria... existe um projeto de lei tramitando hoje na Câmara de reforma do plano diretor.
parece que a intenção de aproveitar essa reforma do plano diretor, esse projeto de lei que revisa alguns artigos do plano diretor, aproveitar esse momento e inserir a discussão da criação do Polo Cultural do Benfica. Se isso for dessa maneira, seria coisa de curto prazo, mas arriscar prazos dentro do processo legislativo não é uma coisa tão simples, né? Existe também vou parabenizar, acho muito bacana e importante essa iniciativa de ter um programa que façam essas discussões e ter o prazer de estar na estreia. Ai, né, que também. ótimo! A questão é o seguinte, existe também um projeto de lei de autoria do hoje presidente da Câmara, que é o vereador Acrísio Sena, que tramita desde agosto na Câmara Municipal, né, que estabelece a criação do polo, da área polo do Benfica. E ele já está tramitando na Câmara, está na Comissão de Legislação. O tempo legislativo, né, ele sempre é definido também pelo tempo político disso. Né? O que existe de interesse não é apenas aprovar a lei, né, delimitar isso ou regulamentar e tal. Mas o que a gente tem buscado, e a Prefeitura assumiu também o seu papel na participação disso, né? A gente participa, o IAB participa, a ideia de integrar os diversos sujeitos ali, as universidades ali, que tem a Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal, os movimentos culturais ali do Benfica, as organizações comunitárias, o IAB, e pensar como qualificar esse projeto, né? Ou então o que resulta dele, né? Uhum. Tem também um estudo em tramitando aí, que está sendo realizado em parceria com o IAB, com a Câmara, com a Universidade, que é para definir a área, né? Também tem de definir a poligonal, qual é o espaço ali e também que tipo de benefícios podem ser concedidos. Sobre esses benefícios, a gente vai falar já, porque eu quero saber exatamente na prática o que muda com a oficialização do Benfica como um polo cultural. A gente vai agora para um rápido intervalo e sempre antes dessas nossas pausas, nós vamos mostrar um olhar sobre Fortaleza pelo ponto de vista de um artista daqui. Você vai conferir agora como a fotógrafa Nelly Rosa vê a nossa cidade. Até já! Estamos de volta com o Movimento Urbano, novo programa da TV O Povo que discute, analisa e propõe novos olhares sobre a cidade. Hoje nossos convidados são o arquiteto Odilo Almeida e o secretário executivo de Cultura de Fortaleza, Márcio Caetano, e o nosso assunto, Benfica. O que muda para a cidade com a regulamentação desse espaço como polo cultural? Para a população, o Benfica por si só já é considerado um ponto de convergência de cultura, um bairro que inspira a convivência, o intercâmbio de linguagens, sem contar com uma infraestrutura já pronta que a repórter Marina Alcântara mostra agora pra gente. O que você quer fazer hoje? Se estiver próximo ao Benfica, pode escolher. Assistir a um filme na Casa Amarela, passear no Museu de Arte da UFC, ver uma peça no Teatro Universitário ou mesmo ouvir clássicos no Conservatório de Música. A Universidade Federal do Ceará, junto das Casas de Cultura, reúnem um público jovem e gerador de novas ideias. O Benfica tem também shopping com salas de cinema. E as avenidas de trânsito intenso aguardam a conclusão de uma estação do metrô de Fortaleza. Tantas atividades credenciam o bairro a se tornar um polo cultural. O projeto tramita na Câmara de Vereadores. É importante, sim, para a população, porque a gente necessita de cultura, necessita, né, realmente se aperfeiçoar, né, e usufruir do que Fortaleza beneficia, né, do que aqui disponível. A cultura, eu acho a principal, junto com a educação, para mudar as pessoas, né? O reitor da Universidade Federal do Ceará faz parte do grupo organizado que defende esse reconhecimento oficial. A nossa intenção nesse momento é que se chegue a uma definição de área de abrangência desse polo cultural do Benfica, aproveitando inclusive as adequações que estão sendo feitas no atual plano diretor da cidade de Fortaleza. Com isso, a gente teria um documento para
balizar as nossas discussões e, com isso, evoluir na concepção do projeto. A cultura por aqui é democrática, tendo erudito ao popular. Uma das manifestações é apaixonada. Os torcedores têm no coração um amor especial pelo bairro. Eu cheguei aqui com 20 anos, como eu estava lhe dizendo, assisti muito jogo aqui na época do Pelé, Garrincha. Negócio bom, viu? O estádio Presidente Vargas foi devolvido à população renovado no início deste mês. E os moradores do bairro Benfica, que estavam desacostumados com a movimentação em dias de jogos, têm que se adaptar a uma nova rotina por causa do futebol. As ruas de casas tranquilas do Benfica se transformam também em dias de pré-carnaval. O bloco Sanatório Geral sai com frevos e marchinhas em apresentações pela Gentilândia. Para esse diretor de uma companhia de teatro há 15 anos no Benfica, apesar de tantas opções, falta ainda mais participação da comunidade nesses equipamentos culturais. Uma discussão que nós temos levado para dentro dessa comissão é justamente, é preciso ouvir a população e é preciso o residente no Benfica e é preciso também quebrar os muros da universidade, quebrar os muros desses equipamentos, para que não seja voltado apenas para algo externo ao Benfica. Essa população que de segunda a sexta já usufrui desses equipamentos, mas a população poder ocupar um bosque como o do Centro de Humanidades, poder frequentar um museu, frequentar uma biblioteca, o teatro universitário e os diversos equipamentos que a universidade possui. Seria bom que tivesse maior publicação de peças, de outras coisas, porque muitas pessoas não sabem que tem pela falta de publicação, né? Bom, a gente viu aí que estrutura de fato o bairro tem, mas aí eu volto para o bloco anterior quando a gente ia falar. De fato, o que é que muda com essa regulamentação? Como é que a população vai sentir essa diferença? Deixa eu começar, deixa eu dizer o seguinte, a proposta que está sendo discutida, elaborada, né, ela pode, como o Odilo falou aqui, vamos dizer, pegar uma carona ou ser introduzido nessa discussão em torno do plano diretor, né, dos ajustes de reforma que está sendo, mas é importante dizer já, acho que ainda não é muito público, mas eu irei aqui dizer que nós hoje já dispomos de uma legislação no município que criou dois programas, né, que é o Polo Tecnológico e o Polo Criativo de Fortaleza. Já foi aprovado na Câmara, já tem um grupo de trabalho, já está implementado, regulamentado, já está todo consolidado esse mecanismo legal, que a gente está iniciando um trabalho agora de comunicação e de implementação disso. O que acontece com um polo criativo? Foi uma iniciativa da Prefeitura que definiu algumas áreas na cidade, né, para serem beneficiadas. Assim. Definiu-se algumas áreas que podem ser parque ou polo cultural, área parque ou área polo criativo ou tecnológico. A ideia é atrair investimentos, né, nas atividades de base tecnológica, tecnologia da informação e as atividades culturais. Então, as áreas do plano diretor que já são estabelecidas como áreas especiais de preservação do patrimônio, elas já estão contempladas com um conjunto de benefícios, que é basicamente os impostos municipais IPTU e ISS, onde você pode, e o ITBI também, onde você tem uma isenção que pode chegar nas áreas parque até 100% do IPTU e 60% do ISS. Então, para atrair investimentos, é uma política de qualificação de alguns espaços da cidade, qualificação urbana, que também tem como área as ZEDOS do plano diretor, né, que são as zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica. Então, a gente já tem isso estabelecido. A ideia nossa, além dessas áreas, é expandir. Aí a lei já estabelece que a prefeita, através de um decreto municipal, pode estabelecer outras áreas, parques e áreas polo. Aí a gente está trabalhando para estabelecer a primeira área aqui na Praia de Iracema,
que integra o projeto de intervenção da prefeitura lá, né? Esse outro mecanismo que é ter uma outra ocupação também nos espaços da Praia de Iracema, né? Para atrair diversas atividades culturais. Mas, Carlos, vamos voltar aí para o Benfica. Tudo isso pode ser replicado no Benfica. Eu estou fazendo essa contextualização para dizer que todos esses mecanismos de benefício, né, fiscais, né, de qualificação urbana, né, e de outras intervenções que a prefeitura pode fazer. E a contrapartida do poder público em termos de infraestrutura, por exemplo? Mobilidade urbana. Segurança. Né? Iluminação, segurança pública, mobilidade, requalificação, restauro, padronização de calçadas, uma série de intervenções urbanas, no espaço urbano, que se completa com isso que eu estava colocando, que é uma série de incentivos para você ter atividades desenvolvidas nessa área, né? E ter uma ocupação nessas áreas. A outra questão prioritária para a gente, colada com essa discussão que a Câmara, a Prefeitura, as instituições aí que estão fazendo em torno do Benfica, é também transferir essa mesma discussão para o Benfica. Perfeito. Transformar o Benfica, são legislação que podem se complementar, né? Se sobrepor, não são, elas são complementares. Né? Tudo isso pode ser transformado, o Benfica hoje pode ser transformado através de um decreto em um polo criativo. Qual é a importância de ter uma legislação desse tipo agora, nesse momento histórico da cidade? A cidade está passando por um processo de verticalização que se estende das áreas centrais e aldeota e caminha, se dirige para outras zonas. Essas zonas, o plano diretor chamou de zonas de ocupação preferencial, a ZOP1 e ZOP2. O que é que visa essas zonas? Visa aproveitar a infraestrutura existente para adensar populações nessas regiões. O bairro do Benfica, ele está dentro dessa zona de ocupação prioritária. Por que criar zona de ocupação prioritária, que o plano diretor viu? É porque é o seguinte, a cidade ela continua crescendo a uma taxa em torno de 1,5% a 2% ao ano de população. Ou seja, recebe uma faixa de 50 mil novas pessoas por ano. E o território dela já está todo ocupado. Então, a tendência do crescimento da cidade, que é todo ocupado em sua extensão, embora exija muitos vazios urbanos e áreas degradadas, áreas que estão ocupadas de forma precária. A tendência do crescimento de Fortaleza, como ela continua crescendo nos próximos 20 anos, é de haver um adensamento. O adensamento significa verticalização e pode significar também descaracterização dos elementos da estrutura urbana original. Você não acha que isso é preocupante? Então, é preocupante. Essa questão da descaracterização. Da descaracterização. E é por isso que as cidades históricas do mundo, quando elas querem preservar elementos históricos e culturais, elas preservam algumas áreas para evitar essa descaracterização. Você chega numa cidade histórica da Europa, tem o que eles chamam de casco histórico. É uma área central que você pode reformar nos mesmos padrões, mas você não pode derrubar os prédios existentes e construir outros com alturas absolutamente diferentes. Então, proteger essa área agora e traçar diretrizes de preservação e diretrizes de uso e ocupação, tanto de uso e ocupação do solo como uso e ocupação por atividades, dinamizando esse bem que está diretamente ligado às economias criativas, né? De você fortalecer a produção intelectual, você fortalecer, criar espaços para eventos, você também vai estar dinamizando outras formas de gerar renda, gerar riqueza e gerar renda, além de tornar aquele espaço um espaço agradável para se conviver, agradável para se encontrar. O Carlos Cardoso falou aí na entrevista dele que achava que a universidade devia abrir seus muros para a comunidade. Vocês acham que isso é viável? Para complementar, o que eu queria resumir dizendo o seguinte, é fundamental assegurar esses instrumentos legais, né? De você estabelecer isso, criar uma legislação que tem essa preocupação, que tem essa preservação, que busca qualificar e você assegurar tudo isso. Mas para dizer que também a discussão que é feita hoje não passa apenas por essa questão de definição da área ou do instrumento legal, da regulamentação disso, mas a integração das ações, tá entendendo? Por exemplo, a universidade tem vários equipamentos, mas não tem programação noturna
ou não tem programação nos finais de semana. E tem capacidade para absorver isso. A infraestrutura cultural está lá. O que a gente está discutindo nessa comissão também é a integração disso. Se a universidade tem os equipamentos, qual é o papel da prefeitura nisso? Como que a gente pode partilhar uma programação para esses equipamentos, né? É isso que a gente está discutindo com o Instituto Federal, com a universidade e principalmente com a comunidade, que é fundamental isso. Para ser bom para quem visite ou para quem desenvolve atividade, tem que ser bom para quem mora, né? Então tem que ter uma preocupação primeira com a sociabilidade mesmo do local, do bairro. E o Benfica tem muito ainda isso de uma comunidade onde ainda você compartilha e partilha muito do espaço urbano. Falando nisso, vou interromper novamente o bloco aqui, porque a gente vai chamar um comercial, mas a gente vai voltar falando disso, falando de um morador, um personagem querido da nossa cidade, que é a cara do Benfica. A gente volta já.